vocês já observaram, nós já falamos um pouquinho sobre ângulos, né, Tony? Já comentamos em aulas passadas, mas nós vamos trabalhar aí a ideia de algumas relações. A ideia é como se fosse uma rotação hoje. Então é você enxergar esse movimento. Na telinha de vocês, só para relembrar, eu trouxe então uma definição, e aí eu acho que faltou em aulas passadas, que é o que é o ângulo, né? Essa palavra, essa origem, né? Então a origem da palavra, no caso do ângulo, vem do latim, angulum, que no caso é uma esquina, canto, dobra. É o diminutivo de uma base, né? Indo-europeia anc, que é dobrar, Tony. Olha aí que bacana. Olha só, sabe qual é o cúmulo da força? Qual que é? Dobrar uma esquina. Nossa, Foi muito boa, essa foi ótima. Nossa, né? Começamos logo cedo. Aula de matemática, né? Com piadas... Com as piadas boas, né? De matemática, muito, sempre bom. isso mesmo. Beleza, vamos continuar aí de novo na apresentação. Então, a definição, a região, né, definida no encontro, né, no caso da intersecção de duas retas, semi-retas, aí o que vocês encontrarem. Então, nessa intersecção, ou seja, esse ponto, de novo aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre isso, ó, esse ponto, opa, deixa eu colocar aqui a caneta, esse ponto de encontro aqui, né, essa intersecção, esse encontro entre as retas, anota aí no seu caderno, é importante, né? Então, a intersecção, esse ponto, é o que forma, no caso, o ângulo. Se eu observar aqui, eu vou ter dois ângulos, né, Tony? Então, eu tenho esse ângulo em verde, né, que já está formado. Geralmente, a gente sempre simboliza esse menor, né? Então, a gente sempre olha esse menor ângulo, mas também eu tenho esse outro ângulo aqui, né, Tony? Então, que é o ângulo externo, né? Isso, esse ângulo externo, esse complemento. Então, eu posso observar aí, sempre olhando, nós vamos falar sobre a volta completa, né, os 360 graus, mas ele tem esse complemento. Então, o ângulo, né, então a formação do ângulo é pela abertura que você tem, mas pelo complemento dele também. Exato. Beleza? Muito bem, muito bem. Desses ângulos, né, só para relembrar algumas classificações, eu tenho certeza que você já tem anotado no caderno, então só para relembrar aí, a gente retomar a ideia da nomenclatura dos ângulos. Pode colocar na telinha, então, a classificação dos ângulos, né, Tony, são dadas por algumas representações. Então, o ângulo pode ser classificado em vários tipos, né, como represente aí a ideia. Essa atividade está lá na página 69 que eu vou fazer com vocês, tá? Então, a ideia aí é representar esses ângulos. Então, eu tenho um exemplo de ângulo e exatamente 90 graus, né, Tony? Exato, que é um ângulo reto, né? Isso, então nós chamamos de ângulo reto. A representação diferente de outros, né? Esse quadradinho aqui, né? Esse quadradinho ali, ele representa esse ângulo reto. Então, o ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Beleza. Aí eu tenho, então, um ângulo agudo. Então, o ângulo agudo, quando, no caso, mede, né? Opa, acho que é menos, tá? Ele mede mais que 0 e menos que 90. Então, ele está entre esses dois valores aqui, né, Tony? Entre 0 e 90. Isso. Então, ele, se eu pensar aqui, ó, tava o ângulo de 90, né? Então, ele tá nessa faixa aqui, digamos, né? Então, esse ângulo aqui, ele tem que ser menor que 90 aí, no caso, até o 0. Então, nós chamamos ele de ângulo agudo. E aí, depois, o último, né, que nós fizemos a nomenclatura, que é o ângulo obtuso. Ele é maior que 90, né, e menor que 180 graus. Então, de novo, né, se eu pensar na reta aqui 90 graus, ó, ele ultrapassa, né, Tony? Ele ultrapassa esse ângulo aqui e ele forma ali mais de 90 graus e menos que 180. Beleza? Muito bom, muito bom. Ok? Muito bacana. É Perfeito. muito importante, né, essa classificação, porque a partir dessa classificação também vocês vão ver aí a classificação de algumas figuras, né? Algumas figuras planas, vocês, a partir dessa classificação, podem identificar. O triângulo é uma delas, mas nós já vimos isso, nós já observamos. Hoje, nós vamos específico para um ângulo, que é o ângulo de 180 graus. Beleza? O ângulo de 180 graus aí, né, Tony, nós temos como meia volta, não é isso? Sim. Sempre Muito observamos interessante isso, hein? que é meia volta. Mas ele tem um nome específico. Pode pôr na telinha? Então, o ângulo de 180 graus, ele tem o ângulo raso, se chama ângulo raso. Então, ele tem essa nomenclatura, né? Se utiliza esse nome para representar esses 180 graus. Então, esse ângulo é quando a medida tem
exatamente 180 graus. Então eu coloquei aí para vocês em verde, né? Vocês conseguem ver. Então eu tenho a origem, esse ponto central, esse ponto O aqui, né? Então é a origem. Eu tenho uma reta ou semi-reta, que é esse lado OA, e para o outro lado também aqui, né, Tony? O lado OB. E aí, metade de uma circunferência completa, né? Esse ângulo de 180 graus. Muito bem, muito bem. No caso, o ângulo é sempre a abertura entre dois segmentos de reta, né? Parece um segmento de reta só, né, Jonas? Quando a gente está falando dos 180 graus, mas nós temos dois segmentos de reta, né? O OB e o OA, né? Então, eles unidos, completamente abertos, né? Então, a gente vai ter aí um ângulo de 180 graus. Legal, Isso muito mesmo, bom, muito isso bom. mesmo. Então, essa ideia que nós estamos trabalhando, que vocês vão ver aí ao longo dessa aula, principalmente, nós vamos ser específicos aí sobre o ângulo de 180 graus. O que eu quero que vocês entendam? Então, já classifica aí no seu caderno, bonitinho aí. Eu sei que vocês são bem organizados, mais do que eu, inclusive. Coloca aí, 180 graus é o ângulo raso. Então, toda a metade de uma circunferência completa, a metade, exatamente a metade, nós temos aí esse ângulo de 180. Perfeito. Fechado? Perfeito. Fechado. Vamos tentar... No caso não, aberto, né? É, aberto, isso mesmo, isso mesmo. Então vamos tentar aí praticar numa atividade que tem aí no caderno, aí vocês vão, na hora que a gente retornar, vocês vão entender um pouquinho melhor. Pode pôr na telinha, que é o seguinte, essa atividade está lá na página 70, que fala aí sobre, que é do Saresp, né? Que fala aí sobre os ângulos. Aí eu quero entender com vocês, ó. Lourenço estava com um skate posicionado para a esquerda, como mostra a figura 1. Então aí tá na figura 1. A seguir, fez uma manobra dando um giro, de forma a posicionar o skate para a direita. Então ele estava para a esquerda, girou, né, esse skate, como mostra a figura. E aí a pergunta é a seguinte, a medida do ângulo, que pode ser associada ao giro que ele rotacionou, né, dessa manobra qual das alternativas você acham aí que é possível, que pode acontecer? 45, 90, 180 ou 360? Então, 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho! Voltamos, né, com agora a participação de todos os alunos do estado de São Paulo. Temos aí a participação do Sistema Prisional de Araraquara. Temos também os alunos da PEI Gustavo Fernando Kuhlmann,
de Botafogo, Bebedouro, né? 180 graus foi o que eles falaram. A escola PEI Olímpia Fault, o 7º C, também os alunos da professora Luciana responderam corretamente aí, né? A PEI Dorvalino Abílio Teixeira, de Jandira, São Paulo, também participando, enviando a resposta correta. A escola estadual Roberto Mangue, da Sul 3. Os 7º, A, B, C, D, E e F, responderam aí corretamente a questão. E aí, para finalizar, a escola estadual PEI Professor Marivaldo Carlos Degan, de São Carlos. Um bom dia a todos vocês aí, muito obrigado pela participação. Boa, isso mesmo. Bem simples parece essa atividade, né? Sim. Mas ela é muito interpretativa. Você tem que aí entender como a relação aí do eixo, do que é o ponto. Vou explicar um pouquinho aí ao longo dessa atividade, mas a ideia aí vocês conseguem matar a questão, né? Conseguem entender o exercício. Vou pôr a primeira resposta para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Então assim, ó, a medida do ângulo, né, no caso, que pode ser associado ao giro na manobra, 180 graus, como todo mundo aí comentou, né, Tony? E aí muitos comentaram. Então, a alternativa é a C. O giro dado por Lourenço foi de meia volta para a direita. Como o ângulo de meia volta mede, no caso, né, uma volta completa mede 360, a metade, né, se é meia, é metade. Então, meia volta, no caso aí, é 180 graus. Aí, como o professor é sem noção, não é assim, Tony? Eu estava esperando por esse momento, ansioso. Como o professor é sem noção, eu trouxe um skate aqui hoje. Essa eu quero ver. Eu trouxe um skate aqui hoje, ó lá. Tá todo mundo... Já chama o bombeiro, né? Caso aconteça alguma coisa. Então eu trouxe um skate aqui hoje, né? Então eu tô aqui com um skate. A ideia é a seguinte, eu quero explicar algumas coisas para você. Primeiro eu vou me posicionar aqui em cima do skate. Ai, meu Deus. Sem cair, tá, Tony? Sem cair, ó. Tô inteiro no skate, ó. A ideia é a seguinte, ó. Esse meu pé direito aqui, essa minha perna direita aqui, ó. Ela é o meu eixo, aquele meu ponto O, né, Tony? Isso aí. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar dar meia volta, tá? Ai, meu Deus do céu. Então, ó. Oh, muito bom, gostei. Então, ó, meia volta. Muito bem. Deixa eu me equilibrar de novo, senão... Então, ó, meia volta é o seguinte, ó. Eu vou até fazer de novo, ó. Então, ele gostou. Esse ponto que eu tô segurando aqui é o meu eixo, é como se fosse meu ponto O, né? Sim. Então, a meia volta, eu vou até fazer devagarzinho assim, ó. Ele faz meia volta isso aqui, ó. Então, ele mudou de direção. Mudar de direção completamente aí, né? Como se fosse o caminho contrário e etc. É uma rotação de 180 graus. Perfeito. E é isso que eu tenho que entender. Vou até... Show. Vamos tentar de novo? Ai, meu Deus. Será que... Ai, meu Deus. Eu não sei se eu vou conseguir, não. Não sei se eu vou conseguir, não. Porque 180 eu não consigo fazer direito. Vou tentar fazer de uma vez só. Aí não foi. Não foi. Foi um pouquinho mais que 90. Um pouquinho mais. Mas tá bom, foi essa a ideia. Então eu quero que vocês entendam essa relação, principalmente que eu queria comentar sobre essa mudança de direção. Sim. Então 180 graus é literalmente como se fosse o oposto. Então, se você está indo para frente, 180 graus, obrigatoriamente para trás. Aí que entra um ponto que a gente vai comentar um pouquinho aí na próxima atividade. Tanto faz. Seja para a direita ou minha rotação para a esquerda, eu vou fazer exatamente 180 graus. Exatamente. Meia volta, 180.